Acima de tudo, Senhor, Tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos Teus pés, porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Mulheres, declarem. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, declara Ele. Tu és Senhor e Rei,
Senhor. Tu és santo, 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 Senhor. Tu és santo, tu és Tu estás acima de tudo, Senhor. Tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos teus pés. Porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Um dos versículos mais lindos que nós temos na palavra de Deus é o meu versículo preferido. É o versículo 4 do Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo nas horas mais difíceis da vida, nos momentos em que parece não haver solução, nós contamos com um Deus forte, poderoso. Nós contamos com a presença de Jesus em nós, e é por isso que nós vamos entoar o hino 347 do cantor cristão, que diz: vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás. Nós vamos entoar este lindo hino com o coração certo de que Deus está conosco nos momentos mais difíceis da vida.
Nós estamos agradecendo a Deus pelos aniversariantes dessa semana. Temos 3 aniversariantes, os 3 aniversariarão na próxima sexta-feira. A Ieda Lorenzon, que é irmã da minha cunhada Idânia, e do nosso amigo Itamar Lorenzon, que também sempre participa dos cultos. Eu peço aos dois para, na medida do possível, cumprimentá-la. Nós temos orado pela Ieda para que ela tenha a alegria da presença de Jesus no seu coração, que ela possa, mesmo diante das dificuldades da vida, encontrar forças, coragem para superar todas as adversidades. No mesmo dia 9, aniversariará o Isaac Nicolete Rebouças. O Isaac é netinho da nossa irmã Heleninha, como nós a chamamos, e Hilário. Pedimos a Deus que abençoe essa criança. Se eu não me engano, ele estará completando 2 anos de idade, 2 anos de vida. Que o Senhor nosso Deus o abençoe, concedendo-lhe muitos e muitos anos de vida, e que desde a mais tenra idade ele tenha o privilégio de conhecer a Jesus e, na idade da razão, recebê-lo como o seu Salvador pessoal. E no mesmo dia, o nosso amigo, querido irmão José Carlos Simões. Pedimos a Deus que o abençoe, dando-lhe a saúde necessária e ainda muitos anos de vida. Também agradecemos ao Senhor, porque no próximo sábado, dia 10, os irmãos Alcindo e Elizabeth estarão completando 50 anos de união conjugal, bodas de ouro, e queremos cumprimentá-los mais uma vez. O irmão Alcindo participa do culto. Eu peço a ele que transmita a sua esposa, a irmã Elizabeth, o nosso desejo sincero de que Deus continue abençoando este casal tão querido para nós. São muitas as bênçãos que temos recebido do nosso Deus, e por isso nós nos encontramos felizes, alegres, mesmo diante da dificuldade por que passa o nosso país, e vemos muitas pessoas enfrentando situações muito complicadas, mas certamente Deus a todos tem socorrido e dado a vitória no momento certo. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por este privilégio, pedindo a Ele que nos abençoe, e também aos aniversariantes. E logo após a oração, nós estaremos entoando o cântico Aclame ao Senhor. Oremos, irmãos. Querido Senhor, Pai amado, Criador e sustentador deste mundo, de todo o universo, queremos agradecer-te por este privilégio tão grande de podermos nos dirigir a Ti e aos nossos irmãos com liberdade de expressão. Agradecemos-te porque temos a Tua palavra que fala diretamente ao nosso coração, mesmo nas horas mais difíceis e amargas da vida. Nós podemos contar com a Bíblia, que é este livro tão precioso que nós carregamos conosco, que temos o prazer de conhecer e carregarmos também no nosso coração. Queremos colocar diante de Ti a vida dos aniversariantes. Abençoa, Deus, eu te peço, a Ieda. Abençoa também ao Isaac, ao irmão José Carlos, concedendo-lhes muitos anos de vida pela frente, e que todos estes anos sejam vividos na Tua presença. E se algum deles ainda não tenha Jesus, que tenha este privilégio de recebê-lo como o seu Salvador pessoal. Abençoa os pais do Isaac, os avós, o seu irmão, a Deus, que todos eles possam buscar a Tua face, a Tua presença cada dia. Também queremos agradecer-te pela vida do irmão Alcindo, a vida da irmã Elizabeth,
que estarão completando bodas de ouro no próximo sábado, 50 anos de união conjugal. Senhor, que tu possas derramar as tuas mais ricas bênçãos sobre estas vidas e que eles tenham a alegria de agradecer-te, não só naquele dia, mas durante todo o novo ano, pelas bênçãos recebidas ao longo deste meio século de união. Pai, nós colocamos também o culto desta noite diante do teu altar e pedimos-te que o dirijas de acordo com a tua vontade. Queremos ser apenas instrumentos nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu
Até o momento, nós recebemos mensagens dos irmãos Cleiton Monteiro Alves, que deixa o seu boa noite com os amados irmãos e queridas irmãs. Também do irmão Antônio Mateus, irmã Laura, boa noite, pastor Isaac, paz do Senhor, para o pastor e todos os irmãos. Mensagem da irmã Fátima Miller, boa noite, Deus abençoe a todos. Irmão Alcindo Antoniazzi, que está lá em Sorocaba, boa noite, queridos, tenhamos um culto abençoado. A minha cunhada, irmã Idânia Pinheiro de Campinas, boa noite, queridos irmãos. O seu irmão aqui de Rio Claro, Itamar Lorenzon, boa noite. Irmão Luiz Munhoz, boa noite para todos. Irmão Adelson José Mineiro. Ele e a irmã Eumânia deixam o seu boa noite conosco e com todos os irmãos, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Nós oramos, o irmão Adelson passou por um procedimento ontem, oramos e à noite agradecemos no culto de oração, porque tudo transcorreu de acordo com a vontade do nosso Deus. De Campinas, a irmã Rosiclei Figueiredo, boa noite, paz de Deus a todos. A irmã Silvana Oliveira, seu esposo Gustavo, boa noite, Deus abençoe. A irmã Olga Sueli Pereira Cristianini deixa também o seu boa noite. A irmã Lourdes Gandolfo, boa noite, igreja, a paz de nosso Senhor Jesus. De Campinas, o meu irmão Inácio, filho, boa noite, igreja. E a irmã Nair Teodoro Casagrande também deixa o seu boa noite com a igreja, que somos nós, todos os que participamos do corpo de Cristo. Deus a todos abençoe. Nós vamos ler Salmo de número 4. É um salmo com apenas 8 versículos, mas com uma mensagem muito profunda. E eu gostaria de compartilhar algumas lições, alguns pensamentos importantes dentro deste salmo com todos os irmãos. Salmo capítulo 4. Vamos ler todo este capítulo, que diz o seguinte. Eu vou aguardar o irmão abrir a sua Bíblia para que possamos estar lendo este salmo e todos acompanhando. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha retidão. Na angústia dá-me alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó poderosos, até quando convertereis a minha glória em vexame? Até quando amareis a futilidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Irai-vos e não pequeis. Reflitam nisso na vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios juntos e confiai no Senhor. Muitos perguntam, quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, faze a tua luz, ou faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles, no tempo em que se lhes multiplicam o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes dormir em paz e em segurança. Que Deus abençoe esta linda porção da sua palavra no meu coração, no nosso coração. Nós vamos entoar mais um cântico, Teu Olhar, é o título deste cântico. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada
No final, logo após a mensagem, nós estaremos orando pelos pedidos que nos chegaram. Se mais algum irmão tiver um pedido que gostaria de ter incluído na oração, seja agora, seja durante a semana, no próximo domingo, também no culto à noite, nós apresentamos os pedidos. Pode aproveitar o espaço que é aí embaixo do chat e pode escrever o seu pedido e nós estaremos orando logo após a mensagem. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite para este salmo e eu gostaria de falar sobre o tema oração para a noite escura. Oração para a noite escura. A noite escura da vida. Nós vamos perceber, à medida que estudarmos o Salmo, que são muitos os momentos, são muitas as noites escuras que enfrentamos neste mundo. O Salmo 30, o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É exatamente sobre esta noite escura que eu quero falar-vos hoje. As circunstâncias que rodeiam este salmo, que cercam este Salmo 4, são muito semelhantes à do Salmo 3, o anterior. A respeito do Salmo 3, eu tive a oportunidade de falar ainda aqui rapidamente ontem à noite no nosso culto de oração. É um salmo também extraordinário. Ambos foram escritos nas mesmas circunstâncias. Mas é interessante que nos dois salmos, Davi fala a respeito da segurança e do conforto que o Senhor oferece de tal maneira. No Salmo 3 ele diz, no versículo 5, eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. E no Salmo 4, que nós lemos hoje, no versículo 8, ele diz, em paz me deito e logo durmo, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes dormir em paz e em segurança. Este versículo ele é muito especial na minha vida, porque foi através dele, deste salmo em especial, do versículo 8, que eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo, quando eu tinha 7 anos de idade. O que nós observamos neste salmo é que o lamento, principalmente do Salmo 3, se transforma em uma canção de confiança para expressar o alívio de Davi, o salmista. A serenidade do tom através de todo este salmo é o resultado de uma experiência de ajuda divina, da presença divina, não só no passado, mas também no presente. Exatamente como Deus deu descanso na experiência anterior, do Salmo 3, há a certeza de que o Senhor proverá esse mesmo descanso e paz novamente, agora no Salmo 4. Rodeado por inimigos, Davi foi um homem extraordinário, o maior rei de Israel, um homem importante na história do povo de Deus, mas importante também na história do cristianismo, porque Davi faz parte da árvore genealógica a qual pertenceu Jesus. Ele é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá e de toda aquela geração composta por 14 grupos distintos. Depois nós temos uma segunda, uma terceira geração até
a figura de José, o pai de Jesus. Então, apesar de ser um homem poderoso, um homem muito amado por Deus, um homem que marcou a história da humanidade, continua marcando hoje, ele estava rodeado por inimigos. E ele clama ao Senhor por ajuda. No versículo 1 ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha retidão. Na angústia dá-me alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele então, logo em seguida, se volta para aqueles que se tornaram seus inimigos, e muitos deles, se não todos, gratuitos, e os admoesta a cessar suas tentativas de roubar a sua dignidade e seus vãos propósitos. Infelizmente, nós vivemos num mundo cercado por situações parecidas como essa que enfrentou Davi. Há pessoas que passam o tempo todo tentando, de todas as formas, roubar a dignidade de outras pessoas, com mentiras, com calúnias e por aí afora. Ele exorta os seus inimigos, inclusive neste salmo, a refletir que a dignidade que procuravam tirar dele foi conferida a ele por Deus. E este fato deu ao salmista Davi base segura para esperar o cumprimento da oração que ele profere logo no início do salmo. Pois ele diz que o Senhor deu, ele deve preservar. E ele fará tudo para preservar. E não permitirá de forma alguma que os inimigos roubem isto dele. Logo em seguida, Davi adverte aos seus inimigos a não pecarem mais, porque quando estes se voltam contra ele e tentam derrubá-lo, eles estão pecando, não só com relação a Davi, mas principalmente a Deus, dando lugar a emoções inflamadas. Ele os exorta a meditar sobre essa admoestação lá no seu quarto silencioso, em sua cama, a pararem com o barulho e a gritaria que muitas vezes levantaram contra ele, e em vez de oferendas hipócritas, como eles faziam, e eles achavam que dessa forma o Senhor seria favorável a eles, Davi disse que eles deveriam, então, se queriam oferecer sacrifícios, que apresentassem sacrifícios justos, colocando a sua confiança no Senhor, em vez de vangloriar-se do seu próprio poder e da suposta superioridade de seus meios em relação àqueles que Davi possuía. Os inimigos de Davi neste momento achavam que eles eram muito mais poderosos do que o rei. Eles, apesar de terem um grande exército a seu favor, eles deveriam confiar não neste exército, mas confiar em Deus, buscando a verdade. Como diz Jesus mais tarde, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas fazem da mentira o seu... tudo aquilo que procuram carregar ao longo de sua vida, mas a verdade, ela sempre vai superar a mentira, a verdade sempre vai vir à tona. E Davi está dizendo isso aos seus inimigos nos versículos 4 e 5. Nos versículos 6 e 7, Davi declara possuir a confiança no Senhor, que os inimigos diziam ter, mas na realidade não tinham. Eles confiavam nas suas próprias forças. É por isso que lá no Salmo, creio que 18, no Salmo 20, melhor dizendo, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu farei menção, eu confiarei no Senhor. Há muitas pessoas neste mundo que acreditam que
o dinheiro, que as coisas materiais que possuem, que o ter é superior ao ser, mas na verdade a palavra de Deus nos mostra que é preferível ser do que ter, porque diante de Deus vale mais o que somos do que o que temos. E é isso que Davi está procurando mostrar aos seus inimigos. Ele não se desespera em sua aflição, como muitos fazem, mas ele está firmemente persuadido de que o Senhor pode e de que o Senhor irá ajudá-lo. E essa persuasão que ele possui, ele firmemente carrega consigo, ela é operada na sua vida pelo próprio Senhor. Isso faz com que ele seja um homem abençoado, muito mais do que os seus inimigos, que confiam na plenitude da sua prosperidade. Esse salmo é, antes de tudo, uma oração para a noite escura da vida. Ele é composto quando da perseguição de Absalão, o filho de Davi, situação que levou até Davi a ser destronado, abandonado por muitas pessoas, por muitos que diziam ser seus amigos. E aí vem o versículo 8, e pode surgir uma pergunta: como se pode dormir numa hora desta? Como alguém é capaz de colocar a sua cabeça na cama e dormir, sabendo que o mundo se voltou contra si? Mas Davi dorme, porque ele sabe que o Senhor está com ele. É o que ele diz: em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em paz e em segurança. Nós temos neste salmo pelo menos 4 pensamentos ou 4 lições principais. Esta é uma oração composta por 4 aspectos muito importantes, para os quais eu quero chamar rapidamente a atenção dos irmãos e amigos. O primeiro pensamento que Davi apresenta nesta oração é com relação aos fundamentos da oração que ele faz ao Senhor. E essa deve ser também a nossa confiança. As nossas orações devem estar fundamentadas da mesma maneira que Davi fundamenta a sua oração. Na hora do aperto, da perseguição, da traição e da dor, ao invés de se escabelar, ao invés de buscar fazer acordos com outros reinos, com outros reis poderosos para ajudá-lo, como muitos fizeram ao longo da história, Davi não o faz. Ele confia em Deus. Ele ora, simplesmente ele ora. Nós já vimos isso no Salmo 3. Depois o irmão poderá ler o Salmo 3 e logo em seguida o 4 e vai perceber como eles são muito próximos um do outro e aquilo que Davi apresenta neles. A palavra traduzida por angústia, que nós encontramos no início desse salmo, no versículo 1, traz a ideia de aperto. Davi está dizendo: no aperto, Deus me deu largueza. Deus me trouxe conforto, Deus me trouxe paz, Deus me trouxe confiança, Deus me deu a certeza de que, por maiores que sejam as dificuldades, os problemas, basta eu orar e o Senhor há de me atender e há de me responder. E então aqui nós temos os 2 fundamentos desta oração de Davi. No versículo 1 nós os encontramos. Em primeiro lugar, Davi mostra a certeza de que Deus o ouve. E como é importante orarmos com esta certeza. Muitas pessoas oram a Deus sem terem a convicção de que Deus os está ouvindo. Não raramente ouvimos pessoas dizerem assim: Deus fechou os ouvidos, Deus não me ouve. Não é verdade. Lá no capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas, Jesus nos ensina a perseverar sempre, sem nunca desfalecer. Se necessário for, nós vamos orar 1, 2, 50, 100, 200 vezes, quantas
forem necessárias, sempre acreditando que o Senhor ouve a nossa oração. E Ele ouve de fato. Mas o segundo fundamento que Davi apresenta com relação à oração neste primeiro versículo, é de que não só Deus nos ouve, mas Ele também muda a situação, não só da vida de Davi, mas de todos aqueles que creem nas orações que apresentam ao Senhor. É por isso que Davi diz que nós devemos orar. Primeiro Deus nos ouve, e depois Ele muda a situação, seja ela qual for que estejamos enfrentando. Deus pode mudar qualquer situação. Eu gostaria de convidar o irmão para abrir a sua Bíblia um pouco mais à frente, lá no livro do profeta Daniel. Se algum irmão tiver dificuldade, um amigo tiver dificuldade para encontrar, nós vamos fazer um rápido exercício aqui, a partir do livro dos Salmos, que é o centro da Bíblia. Depois de Salmos, nós temos Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, e aí chegamos ao livro do profeta Daniel. Capítulo 9. Daniel está na Babilônia. Ele foi levado muito jovem, com mais ou menos 17 anos de idade. Ele foi retirado do seio da sua família e levado cativo para a Babilônia. Agora Daniel já está idoso. E ele, então, já na idade avançada, ele tem acesso ao livro escrito pelo profeta Jeremias. Então o texto neste capítulo 9 começa dizendo o seguinte: no primeiro ano de Dario, isto é, logo que o império caiu, o império babilônico caiu para os medo-persas, ele, no primeiro ano, versículo 2, do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, e ele está falando aqui principalmente sobre o livro do profeta Jeremias, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Jeremias fala sobre isso de uma maneira mais direta no capítulo 29, quando ele diz que depois de 70 anos, Deus traria de volta o povo para a sua terra, mas que neste período de 70 anos eles ficariam cativos na Babilônia. E está chegando o fim deste período de cativeiro. E Daniel toma conhecimento desta profecia de Jeremias. E então, logo em seguida, a partir do versículo 3, ele dirige o seu rosto, ele olha em direção aos céus, ora ao Senhor. E é interessante a maneira como Daniel abre o seu coração diante de Deus, confessando os pecados do seu povo, colocando-se também como um dentre os israelitas ou entre os judeus, assumindo culpa pelos erros do povo. Embora ele fosse muito jovem ainda e tivesse sido reto e fiel a Deus, ele não acha que ele é superior aos seus. Pelo contrário, ele assume juntamente com o povo os erros cometidos para que estivessem então no cativeiro. E aí ele ora ao Senhor, uma oração extraordinária. Eu não vou ler o texto todo porque ele é um tanto quanto longo. Mas eu quero destacar, irmãos, a partir do versículo 20. No 19 ele pede a Deus que ouça a sua oração. No versículo 20 do capítulo 9 do livro do profeta Daniel, Daniel 9, versículo 20, ele diz o seguinte: estando eu ainda orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, ele diz que o anjo Gabriel, ele diz, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido da visão que você teve.
No princípio das suas súplicas, ou das tuas súplicas, digo, saiu a ordem de Deus lá no céu, e eu vim para declará-la a ti, porque és homem muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. E aí o anjo vai detalhar para Daniel tudo o que aconteceria futuramente. Muitos dos acontecimentos já ocorreram, e principalmente os acontecimentos lá do capítulo 12 vão ocorrer lá no Apocalipse. Mas é interessante, e para isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Enquanto Daniel ainda estava orando, o anjo diz que Deus o enviou como resposta às orações de Daniel. Muitas pessoas acham que nós temos um anjo conosco, um anjo ao qual nós podemos chamar de o anjo da guarda, né? Como diz lá o salmista no Salmo 34, versículo 7. Mas, na verdade, Deus usa os seus anjos muitas vezes para levar mensagens, como Gabriel fez em relação a Daniel. Ele veio diretamente do céu para trazer esta linda mensagem a Daniel. Então aqui fica configurado exatamente o que Davi está dizendo no Salmo 4. Basta orarmos que o Senhor mandará a resposta. No caso de Daniel, foi uma resposta rápida. Muitas vezes nós temos que aguardar um pouco. Muitas vezes nós temos que esperar o momento certo. E muitas vezes a resposta de Deus é diferente daquela que nós estamos esperando. Mas ela sempre virá. Isso é fundamental. Lá no Novo Testamento, nós também lemos a história de Cornélio, um centurião romano, que queria muito conhecer melhor o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, e ele teve uma visão, e ele pediu a Deus que lhe desse esta oportunidade. E Deus disse que ele deveria enviar alguns dos seus homens até a cidade de Jope, onde estava Simão Pedro, e ali eles deveriam convidar Pedro para ir à casa de Cornélio levar a mensagem de salvação para toda a família. E foi o que aconteceu. Mesmo com Pedro contrário a este chamado, a esta ideia, ele foi. E diante da mensagem que ele pregou, toda a casa foi alcançada pelo poder de Jesus Cristo. Então Deus responde às nossas orações, basta orar. Esta é a primeira grande lição que nós tiramos neste Salmo de número 4. Deus ouve e responde às orações. Versículo 1. Nos versículos 2 e 3 nós temos o segundo aspecto importante do Salmo. Aqui nós encontramos uma advertência que em relação aos nossos inimigos. Como no caso de Saul, que fora rejeitado por Deus, e ele, Davi, escolhido no lugar de Saul para ser o novo rei de Israel, agora o mesmo acontece também em relação a Absalão. Absalão achou que poderia roubar do pai o trono, mas não era esta a vontade de Deus. Não era isso que Deus queria. Muitas pessoas ainda hoje agem como Absalão. Pessoas que acham que podem agir furtivamente, como fez Absalão. Mas assim como aconteceu com ele, como aconteceu com Saul, vai acontecer com todos aqueles que agem da mesma maneira. A Bíblia nos mostra que seguir a Saul, seguir a Absalão, é seguir a vaidade, isto é, a futilidade, é seguir a mentira. Há muita gente que se desdobra por apresentar mentira. Nós estamos vivendo num país em que a verdade é chamada de fake news e a mentira é chamada de verdade. Mas um dia tudo isso virá à tona, porque isso não passa desapercebido do nosso Deus. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. E um dia ele há de mostrar exatamente o que é verdade
e o que é mentira. Por mais que o homem se esforce para transformar a mentira em verdade, isso jamais será possível. É o que Davi diz aqui. Acusar a Davi é opor-se a Deus. É tentar mudar a vontade de Deus. Deus dera a Davi, diz ele nos versículos 2 e 3, a glória e o brilho. Os inimigos agora tentam transformar esta glória em infâmia, manchando o nome de Davi. Mas a Bíblia diz, e ele confirma isto aqui nos versículos 2 e 3, que Deus o separara, Deus o escolhera, Deus fora buscá-lo lá na casa do seu pai, quando ele era apenas um pastor de ovelhas. Então ele diz no Salmo, aquele que é piedoso, no hebraico Hassid, que significa aquele que é fiel ao pacto. E Deus é sempre fiel ao pacto. Deus é sempre fiel à aliança que ele faz conosco. Por isso ele ouve a Davi, ele ouve a nossa oração também. Por quê? Porque quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o pacto que ele fez conosco se torna representado de uma maneira poderosa. Lá em Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28, Jesus diz aos seus apóstolos o seguinte: levantando Jesus um cálice, agradeceu a Deus por ele, isto é, pelo cálice, distribuiu-o pelos apóstolos e disse-lhes: bebam dele todos, porque este cálice representa o meu sangue, que sela a aliança, que sela o pacto, que será derramado para remissão, para perdoar os pecados de todos aqueles que desejarem, que receberem a Jesus como Senhor e Salvador. Nós podemos confiar, segundo o que nos diz Davi nesses versículos 2 e 3, podemos confiar que Deus, ele vai resguardar o pacto que fez conosco no dia em que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Ele estará conosco, mesmo que o mundo se levante contra nós, o Senhor estará conosco, porque ele não nos abandona jamais. A terceira grande verdade que nós encontramos, o terceiro aspecto importante que nós observamos neste salmo, é que ele traz uma advertência aos instáveis. Versículos 4 e 5. Davi diz assim: irai-vos, segundo o texto grego. Na verdade, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, mas nós temos traduções também do grego. O texto hebraico já não usa essa expressão irai-vos, usa a expressão tremei de medo. Uma palavra de Davi aos seus soldados e a todos aqueles que o estavam seguindo. Eles podiam até se irar, ou podiam até ter medo, mas antes de dormir, diz Davi, eles deveriam pensar bem e parar de tremer. Eles deveriam cultuar a Deus, confiar no Senhor, cessar de temer e até de irar-se. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas falam demais em louvor. Muitos acham que quando nós vamos ao templo, nós só estamos louvando a Deus quando cantamos, principalmente corinhos. Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou muito favorável. Gosto muito dos corinhos, não de todos, de muitos. Talvez nem da maioria, mas de muitos corinhos. Mas não são apenas os corinhos que são louvores a Deus. Tudo o que nós oferecemos a Deus em um culto trata-se de louvor. Então muitos falam de louvor, mas o louvor não melhora a Deus. O louvor que oferecemos a Deus deve sim fazer com que nós melhoremos. Cultuadores que não provam o que cantam são estáveis e facilmente mudam de posição. É mais ou menos isso que Davi está mostrando aqui. Nós não podemos ser instáveis na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Nós precisamos saber o que queremos
Nós devemos saber aquilo que nós estamos prontos a oferecer a Deus, ainda que o mundo todo esteja contra nós. Essa é uma advertência que Davi faz aos seus seguidores, que estavam muitos deles com medo, porque o exército de Absalão era muito poderoso. Mas o Senhor não estava com Absalão, o Senhor estava com Davi. Assim como Gideão foi capaz de vencer com 300 homens a um exército de mais de 130 mil soldados, porque não foi ele que lutou, foi Deus que lutou por ele. Também Davi poderia vencer os seus inimigos. Nós também podemos confiar que Deus está conosco, mesmo quando passamos por perseguições, mesmo quando enfrentamos dificuldades as mais extremas. A última expressão desta oração de Davi, para a qual eu chamo a atenção dos irmãos, encontra-se nos versículos 6 a 8. Aqui nós temos a bênção alcançada. No versículo 6, Davi está dizendo: muitos perguntam, quem nos mostrará o bem? Bem aqui em hebraico é tov, que significa bom, coisa boa. Há pessoas que oram assim: Senhor, dá-nos mais bênçãos. Deus, olha para nós com bondade. Elas querem tov, coisas boas, querem felicidade. Que felicidade deseja Davi? Aqui nós encontramos no versículo 7. Ele diz que Deus é o bem maior da sua vida, maior que fartura e abundância, e muito mais que tudo isso, Deus lhe proporciona um sono bom e tranquilo. Bom é dormir em paz. O hebraico aqui é shalom, que significa mais que bem-estar, mais que felicidade, é realização, integralidade, equilíbrio em todas as áreas da vida, e só Deus pode fazer isso. Absalão poderia ter o maior exército do mundo com ele, mas Deus não estava com ele. O bem estava com o Senhor e estava ao lado de Davi. E é isso que vale. Na hora difícil, na hora amarga da nossa vida, nós devemos orar, devemos confiar em Deus, crer que Ele sempre há de responder a nossa oração e que a resposta de Deus, e aqui está algo muito importante, a resposta de Deus para nós será sempre a melhor, ainda que não aquilo que nós esperamos. Paulo orou ao Senhor. E ele diz que orou e pediu a Deus que o livrasse do espinho na carne. Deus respondeu, mas Paulo parece que não entendeu, e de fato não entendeu. Ele achou que Deus não respondeu, ele achou que Deus estava mudo. E orou segunda vez, Deus respondeu, e Paulo continuou não entendendo ou não escutando a voz de Deus. Ele orou a terceira vez, e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Essa era a resposta de Deus para Paulo. Deus está dizendo que na fraqueza ele seria forte. Ele deveria confiar no Senhor. Mesmo quando ele se sentisse fraco, ele deveria ter sempre a certeza absoluta de que Deus estava e estaria com ele até o fim dos tempos. Mais tarde, Paulo ora: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vejam que coisa extraordinária, como é extraordinário esse Deus. Um Deus que ouve as nossas orações e que nos responde 100% das vezes. Algumas vezes ele nos pede para esperarmos um pouco a resposta, porque não chegou a hora ainda. Outras vezes ele nos diz: olha, não vou dar isso que você está me pedindo, porque o que você está me pedindo não vai ser bom. Lá na frente você vai entender. E outras vezes ele nos diz sim, mas ele sempre nos responde. E eu quero concluir perguntando ao irmão: como se pode dormir no meio do tumulto? Em Marcos capítulo 4, versículos 37 e 38, nós temos a resposta, confiando absolutamente
plenamente em Deus. É difícil? Eu sei. Mas é um bom teste. Vamos guardar este versículo 8 do Salmo 4. Não como um mantra, não é isso, mas como uma promessa definitiva de Deus para nós. E eu não vou ouvir, mas Deus ouve e o irmão também estará ouvindo aquilo que vai recitar comigo agora. Vamos recitar juntos o versículo 8 deste Salmo 4. E hoje, antes de dormir, faça essa oração ao Senhor e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. E então o irmão vai deitar a sua cabeça e o versículo 8 há de se cumprir na sua vida. Vamos recitar? Em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes dormir em paz e em segurança. Paulo, na viagem para Roma, no meio da tempestade, dentre 276 passageiros, ele foi capaz de dormir, enquanto os outros não. 14 dias, os outros passageiros não comeram. Muitos não conseguiam dormir, mas Paulo comeu e dormiu, porque Deus estava no controle do navio, Deus estava no controle da sua vida, Ele está no controle da nossa vida, e nós podemos, sem dúvida, colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz e em segurança, porque o Senhor estará conosco sempre. Nós vamos cantar o hino de número 556 do Cantor Cristão. Este hino tem o título parecido com a mensagem. Por incrível que pareça, eu não copiei o título do hino. Eu preparei a mensagem, dei o título, e depois, quando fui procurar o hino, eu percebi que era quase igual ao tema da mensagem. Este hino, ele diz na primeira estrofe o seguinte: finda-se este dia. Nós estamos aí a menos de 3 horas do final deste dia. Então o hino diz: finda-se este dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito. Me fugiu agora o restante do hino. Se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Possamos cantar este hino com a convicção plena de que vamos deitar e vamos dormir, porque o Senhor está conosco. Cantemos 556.
verdade. Senhor, se conosco durante toda esta semana. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, de todo perigo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus, Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo paga.